Pronto. Vamos lá, então, professor Cristiano, aqui, Pedagogia Concursos. Vamos lá resolver questões hoje de Piaget. Então, a aula, né? Tivemos a aula de ontem de Vygotsky, e hoje vamos falar sobre Piaget. Então, Piaget fala muito da questão da maturação biológica. Vygotsky fala das 4 fases, né? Do desenvolvimento da criança, sensório motor, o pré-operatório, o operatório formal e o operatório concreto. Vamos lá, então, resolver questões aqui de Piaget. Vamos lá. Então, pouco mais de 40 anos após a morte de Jean Piaget, aqui em 1980, aqueles que não dimensionam a extensão de sua obra podem indagar o que ainda nos permitirá considerá-la atual, com os aspectos não explorados e de fundamentos essenciais para alguns campos do conhecimento. Um desses campos que, notadamente, temos a partir do legado piagetiano, esse suporte teórico essencial, bem como fonte de instrumentação riquíssima, é a psicopedagogia. Considerando a teoria de Jean Piaget e o campo da psicogenética, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá, pessoal aí falando letra A, né? Vamos analisar aqui cada uma das alternativas, ok? Então, vamos lá. Vamos resolver questões aí de Jean Piaget. Então, os pontos aqui essenciais, né? Psicopedagogia e a psicogenética. Então, a letra A, pode-se dizer que a teoria de Piaget é uma teoria da aprendizagem? Gente, não é só isso. Não é a questão da aprendizagem, tá? Vamos lá, a letra D, na teoria piagetiana, a expressão do corpo físico, das relações mentais, emocionais, sociais, particulariza a manifestação dessas interações em cada organismo individualmente, tá? Então, na teoria piagetiana, a dimensão individual não é imprescindível. Aqui não é imprescindível sim, tá? É nessa dimensão individual, ela é imprescindível sim. Então, tem que tomar muito cuidado. Uma palavra, né, já deixa a alternativa errada, tá? Então, tem que prestar muita atenção, tem que ter uma leitura muito atenta referente às questões, às alternativas, tá? Então, letra D, ela não é. C, a aprendizagem no sentido restrito é uma aquisição em função da experiência, e a experiência em jogo, no caso das estruturas lógicas, é algo reduzível à experiência física. Como assim? Uma estrutura lógica, ela é reduzível a experiência física? Não, ela não é reduzível. Ela não é reduzível, ok? Então, a letra C aí, ela está errada. A letra A, gente, é muito simples aqui. Pode-se dizer que a teoria de Piaget é uma teoria da aprendizagem? Não, vai muito, muito além de uma teoria da aprendizagem. Piaget fala da questão da epistemologia, né? A epistemologia, ela é a estrutura do conhecimento. Então, a gente tem lá a aprendizagem, que é o aluno tem o conhecimento onde ele deve chegar, e tem o professor que vai ensinar esse conteúdo, para ele poder adquirir esse conhecimento. Então, não é apenas uma teoria de aprendizagem, quando a gente fala de Jean Piaget.
Então, a alternativa correta aqui é a letra B. Letra B diz, para Piaget, a aprendizagem é mais eficaz na medida em que consegue provocar um exercício operatório ou ainda facilitar a constituição da operação pedida, tá? Um exercício operatório, lembrando lá, né, das 4 fases de Jean Piaget, tá? Então, a alternativa correta é a letra B, ok? Letra B. Segunda questão. Piaget diz que a atividade lúdica é o berço obrigatório das atividades intelectuais da criança. Atividade lúdica, tá? Estas não são apenas uma forma de desafogo ou entretenimento para gastar a energia das crianças, mas meios que contribuem e enriquecem o desenvolvimento intelectual. Considerando esse contexto, avalie as seguintes asserções em relação à proposta entre elas. Lembrando, gente, que aqui são duas asserções, a primeira e a segunda. Então, a primeira é verdadeira, a segunda é falsa. A primeira e a segunda são verdadeiras, mas elas não estão não são dependentes. A primeira é verdadeira, a segunda ela conclui o que afirma a primeira. Então, tem que prestar muita atenção nesse tipo de questão, tá? Tem que prestar muita atenção nesse tipo de questão, tá? Prestar muita atenção mesmo, ok? Então, vamos lá, vamos ver o que tá dizendo aqui a questão, tá? Então, o número 1, o principal meio de aprendizagem da educação infantil é a brincadeira, sim, tá? É a brincadeira. A partir da primeira infância, da primeira infância, a brincadeira é vista como uma atividade social onde a criança passa pelo processo de construção de sua personalidade e esse entendimento da realidade na qual está inserida, tá? Então, a brincadeira aí está muito até ligada à questão de Vygotsky, por quê? Porque os dois falam do interacionismo, tá? Então, aqui, a primeira, ela é verdadeira, tá? Mas vamos analisar a segunda, porque a segunda diz que não justifica a primeira, a segunda diz que é falsa, né? A primeira é falsa, então a primeira não é falsa. Então, nós já podemos derrubar a letra D, D de dado. Então, vamos lá, A, B ou C? Né? Então, tem que ler a segunda. Por meio das brincadeiras, a criança, sem perceber, vai adquirindo novas habilidades físicas, intelectuais, sociais e criativas. Lembrando da BNCC, né? Competências, habilidades e atitudes. Então, vale ressaltar quão significativo é o lúdico, os jogos e as brincadeiras, ó, falando lá em cima em atividade lúdica, tá? Jogos e brincadeiras nas práticas pedagógicas. Nesse processo de desenvolvimento infantil, a respeito das asserções, assinale a correta. Então, aqui a correta, né, aqui a letra A está falando, o 1 e o 2 são verdadeiras, sim, mas está falando que a segunda não é justificativa da primeira, é. Então, elimino o A, tá? O 2 está falando que é uma proposição falsa. Não, não é falsa. Então, para quem está chegando a primeira vez aqui, vermelho está errado. O azul aqui tá correto. Então, é como se eu já estivesse colocando um marca-texto aqui, riscando para vocês. Então, o azul, né, verdadeiro. Então, não tem nada de vermelho aqui nas duas asserções. Então, as duas são verdadeiras, inclusive a segunda justifica a primeira. Se as duas são verdadeiras, já é letra C. Tá? Poderia ter uma letra E aqui. As duas são verdadeiras, mas a segunda
a segunda... não, já tem ali, a segunda não justifica a primeira, já seria a letra A. Então tá certinho mesmo, as duas são verdadeiras e a segunda ela justifica a primeira, porque está falando das brincadeiras, e está falando das habilidades e está falando do lúdico. Bom, às vezes você vê uma questão grande dessa aqui, enorme, nossa, meu Deus, essa questão é muito difícil. Não, o examinador ele gosta de jogar com as emoções da candidata, tá? Como eu digo, né, o bicho não é tão feio assim, tá bom? Então vamos lá, vamos para a próxima aí, vamos para a terceira questão. Vamos lá, clica aí nos corações aí, vamos lá. Vamos lá. Isso aí, isso aí. Glória, Nalda. Vamos lá, vamos lá. Só aí no chat, todo mundo, a Márcia, né, a Glória, o dois aí, C, beleza, isso aí. Só no Instagram aí, clica nos corações. Próxima, vamos lá, terceira. Lá, Ferreira e Teberoski desenvolveram estudos fundamentados na psicogenética de Piaget e na psicolinguística contemporânea que buscavam aprender a natureza dos processos de aprendizagem da língua escrita. Então, psicogênese da língua escrita. Então, a partir desses estudos, é incorreto afirmar. Então, vamos lá. Presta atenção, hein? Incorreto é aquela alternativa que está errada, tá? Presta atenção. Não vai ler rápido e responder de primeira. Eu já falei aqui, no concurso público você tem 4 minutos para responder a questão. Não é campeonato. Aqui é para você ler, resolver questões, ok? E vamos analisar aí cada uma delas. Então, lembrando aqui, né? É a incorreta. Então, vamos lá. Então, é incorreta. A letra A, aprendizagem não é simples acumulação ou recepção de conhecimento. Sim, não é uma simples acumulação. E sim, uma ativa construção pessoal de cada sujeito realiza nos contextos que interatua, né? Então, certinho aqui, é uma construção pessoal, sim, tá? Letra B, o sujeito é ativo, sim, busca e seleciona o que e como aprender. O sujeito, ele é ativo, ok? Então, letra B, certinho. Vamos lá, letra D. Todo conhecimento, inclusive os de sistemas convencionais, como o da escrita, deve ser reconstruído pelo sujeito que conhece. Deve ser reconstruído pelo sujeito que conhece. Vamos lá. Então, vamos lá. Sujeito que conhece. Sim, nesse processo de reconstrução se reproduzem desvios que precisam ser compreendidos como erros construtivos. É que eu falo aqui, né? É melhor, é melhor errar comigo do que errar no dia da prova, né? É um erro construtivo. Você está errando aqui, não vai errar mais na prova, tá? Hipóteses incompletas, ok? Então, alternativa incorreta. Incorreta, hein? Presta atenção. Então, 3. O conhecimento parte do zero, pois o sujeito o adquire socialmente, interagindo com linguagens culturais. Lembrando, gente, o conhecimento ele não parte do zero. Existem os conhecimentos prévios. Ele tem algum conhecimento de mundo, tá? Não, ele tem os conhecimentos prévios, positivos.
Conhecimento que parte do zero, não, tá? Conhecimento que parte do zero, a alternativa, ela está errada por causa disso. Tudo bem? Ok? Vamos lá. Então, próxima. Isso aí. Corações. Vamos lá, próxima. Vamos lá, então. Próxima. Todas as alternativas que seguem, se referem aos estudos teóricos de Yves Delatare sobre Jean Piaget, acerca da interação social e socialização, a cenário alternativa que contradiz a teoria. Gente, presta atenção, há muitas questões aqui negativas. Presta atenção nas questões negativas, hein? Então, letra A. A socialização adequada se concretiza quando há equilíbrio entre interlocutores sociais, tá? Então, vamos lá. Vamos lá, então. Que contradiz, tá? Então, vamos lá. Negativo, hein? Então, a letra A socialização adequada se concretiza quando há equilíbrio entre interlocutores sociais que, durante a interação positiva, hein? Interação atinge o que Piaget denominou de equilíbrio de trocas intelectuais. Então, letra A, certinho. Letra B, a interação social na teoria piagetiana compõe no processo de socialização, um processo de socialização que acontece quando sujeitos que interagem demonstram que há qualidade na sua troca intelectual. Letra B, aí, correto, tá? Alternativa correta. Letra C, na perspectiva de Piaget, a autonomia é a condição de situarmos de modo consciente e competente diante de diferentes pontos de vista das pessoas e dos conflitos presentes na sociedade. Então, isso significa autonomia para Piaget, tá? Ok? Vamos lá, vamos continuar. Nós estamos atrás da alternativa errada. Então, A não é, B não é, C não é. Então, sobrou letra D. E por que que ela está errada? Então, Piaget definiu como fase do desenvolvimento relativas à aprendizagem humano o sensório motor, o pré-operatório, o operatório concreto, né? E ainda tem o operatório formal. Ele pôs aqui, e período da personalidade. Não existe. Não existe esse período da personalidade. Não existe. Então, presta muita atenção, hein? Presta muita atenção na pegadinha aí. Então, a letra D, ela está errada, tá? Alternativa errada, ok? Vamos lá. 5. A avaliação escolar hoje só faz sentido se tiver o intuito de buscar caminhos para a melhoria da aprendizagem. Sendo assim, a cenário alternativa que apresenta avaliação, apresenta avaliação que não cumpre esse propósito, tá? Não cumpre esse propósito a avaliação escolar. Vamos lá. Então, letra D,
qualquer forma de avaliação ou de instrumento, e não apenas a prova do final do bimestre como uma nota absoluta. Então, qualquer forma de avaliação, ela é aceita. Então, temos que tomar cuidado, porque a avaliação na escola é o quê? Uma avaliação somativa, tá? Uma avaliação somativa. Vamos lá. Então, aqui a letra D, né, ela está correta. Cuidado, que qualquer forma de avaliação é instrumento e não apenas a prova no fim do bimestre, tá? Porque aqui não apenas a prova de notas, tá? Letra C, avaliação da qualidade da prática pedagógica do professor. É o parâmetro da praxis educativa, né? Então, a avaliação da qualidade da prática do pedagógico do professor é um parâmetro da praxis, sim. Avaliação educacional enquanto uma relação dialógica que concebe o conhecimento como apropriação do saber pelo aluno, tá? Essa apropriação do saber, aqueles conhecimentos prévios, ok? Então, a alternativa aqui não cumpre o propósito e diz que a avaliação mediadora, que possibilita investigar, mediar e principalmente dar subsídios para o professor atribuir notas ou conceitos. Quando atribui notas ou conceitos, é um subsídio, tá? Essa questão de atribuir uma nota ou um conceito, é avaliação somativa. Somativa tem um caráter aí negativo nos concursos. Então, letra errada é a letra A. Vamos lá. Segundo as teorias de Jean Piaget sobre o desenvolvimento humano, a evolução da consciência, da existência de regras e esse uso respeito a elas está dividido em três etapas. A primeira delas pode ser observada em crianças de até 5 a 6 anos de idade. Qual é esse conceito piagetiano que está ligado entre a primeira etapa? Está ligado à primeira etapa. Gente, autonomia não é, tá? Autonomia não é. Sociogênese, meu, sócio alguma coisa, esse sócio alguma coisa é o quê? Vygotsky, tá? Nesse caso aqui, é anomia, tá? Anomia. Então, não é sociogênese, não é autonomia e não é heteronomia. Heteronomia, tá? Então, é anomia, ok? Vamos lá, vamos continuar aí. Para Piaget, vamos lá. Para Piaget, as atividades lúdicas são. O que é para Piaget essas atividades lúdicas? A construção do conhecimento, a construção do conhecimento é epistemologia. Estamos falando aqui que atividades lúdicas. Estágio do desenvolvimento lá do Piaget, não, porque atividades lúdicas. É um esquema de assimilação e acomodação. Inclusive, uma das últimas questões está dando conceito, o que é assimilação e o que é acomodação. Atividade lúdica está ligado aos jogos, está ligado aos jogos, está ligado às brincadeiras, tá? Então, essa aqui, letra C, tá bom? Tranquilo?
Nosso site, hein? pedagogiaconcursos.com. Vamos lá. Nosso site, pedagogiaconcursos.com. Próxima questão. Gente, para concurso público tem que treinar, gente. Tem que treinar, tem que resolver questões. Eu até falei aqui, nós temos 20 apostilas referentes aos concursos para vocês estarem estudando. Já está resolvendo. Temos Piaget, Vygotsky, Paulo Freire, LDB, BNCC, PNE, PCN, enfim, entre outras, tá? Então, é importante estar resolvendo questões. Então, para Jean Piaget, um psicólogo suíço, que desenvolveu a teoria de desenvolvimento cognitivo e dividiu o processo de aprendizagem em 4 estágios. Então, vamos lá. Quais são esses 4 estágios? Vamos lá. Melhorou? Vamos lá. Saber motor de 0 a 2 anos? Sim. Pré-operacional de 2 a 7 anos? Não. Operatório formal de 7 a 12, o operatório concreto de 12 anos em diante. Então, segundo Piaget, o desenvolvimento cognitivo ocorre por meio dos 2 processos básicos. Ó, anota aí o que é assimilação. Assimilação é o processo pelo qual as informações são incorporadas à estrutura cognitiva existente, tá? Existente. Enquanto a acomodação é o processo pelo qual a estrutura cognitiva é transformada para adaptar-se a novas informações. Então, toma cuidado aí. Vamos lá. Letra D. Gente, excerto é trecho, tá? Excerto é trecho. Então, D. O trecho está parcialmente correto, pois a acomodação é o processo pelo qual as informações são incorporadas à estrutura cognitiva existente. Gente, é só ler. Acomodação é o processo pelo qual a estrutura cognitiva é transformado para adaptar-se a novas informações. E aqui está falando acomodação cognitiva existente, não é aqui, tá? Então, letra D diz uma outra coisa diferente. Letra A, assimilação. Assimilação é o processo pelo qual as informações são incorporadas à estrutura cognitiva existente. Existente. Então, vamos lá. Então, letra B, o trecho está aproximadamente correto. Assimilação, é o processo pelo qual a estrutura cognitiva é transformada para adaptar-se às novas informações. Gente, não é novas informações a assimilação. Não é novas, é cognitivo já existente. Já existente, assimilação. Então, D, falando de acomodação, está errada, e assimilação, falando de novas informações. Também B e D erradas. E aqui, letra C, o trecho está completamente correto. Tudo aqui está correto, não tem nenhum vermelho. Tem um vermelho aqui, tá? Então, não é o C. Então, B e D eliminamos, sobrou o C. Eliminamos o C, sobrou o A, né? Sobrou letra A, ok? Sobrou o A. Vamos lá, sobrou o A.
Então, letra A, tá bom? Obrigado, Adriana. Eu já desliguei aqui. Vamos lá, então. Ok, ok. Beleza, vamos lá. Próxima. Uma questão longa também, prestar atenção, uma questão longa, e fomos eliminando, lendo todos os itens. Gente, é assim, no concurso, nós temos 4 minutos para estar resolvendo, tá? Então, lembrando toda uma estrutura, todo um passo a passo para ganhar o ponto, tá? Dá para ganhar os pontos, tem que esquematizar direitinho aqui, tá? Eu estou fazendo uma forma bem lúdica para vocês aqui, tá bom? Vamos lá, vamos para o próximo aqui. Então, de acordo com a teoria genética piagetiana sobre desenvolvimento cognitivo, Piaget fala muito do cognitivismo, tá? Analisa assertiva, sinal alternativa incorreta. De novo, incorreta. De novo, tá? Então, presta atenção aí. Vamos lá. Então, a teoria genética, né, do Piaget. Então, vamos lá. Letra A. Assimilação é um processo cognitivo pelo qual uma pessoa integra, classifica um novo dado perceptual, motor ou consensual às estruturas cognitivas prévias. Acomodação, por analogia com os acomodatos biológicos, tá? Ok? Então, vamos lá. Essa acomodação, por analogia com os acomodatos biológicos, se refere a toda modificação dos esquemas e assimilação sob a influência de situações exteriores ou meios a quais se aplicam, tá? A quais se aplicam. Então, essa aqui também está correta. Pode ver que a questão 9 e 8 está falando aí de assimilação e de acomodação. Tudo bem? Ok? Vamos lá, falando aí de assimilação e acomodação. Isso aí. Letra D. A teoria da equilibração trata de um ponto de equilíbrio entre assimilação e acomodação. Assim, é considerada um mecanismo autorregulador necessária para assegurar à criança uma interação eficiente dela com o meio ambiente. Ó, questões muito bem elaboradas, tá? Aqui de Piaget e de Vygotsky, ok? Então, letra C, que está errada. Vamos comentar aqui. A assimilação se refere a estruturas mentais ou cognitivas pelos quais os indivíduos intelectualmente se adaptam e organizam o meio, tá? Se adapta e organizam ao meio, né? Organizam o meio, a gente sabe aí, né? É Vygotsky, tá? Vygotsky, que se organizam ao meio, se adaptam, né? Esses indivíduos. Então, aqui, essa alternativa, ela está errada, tá bom? Porque aqui está falando o quê? Estruturas cognitivas prévias, tá? Por um lado perceptual, motor ou conceitual, tá bom? Então, aqui no caso, é a letra C, se adaptam e organizam o meio aqui, lembrando até de Vygotsky. Quem estuda Piaget tem que estudar Vygotsky. Vamos lá, para a nossa última questão. Vamos lá, última questão. No Brasil,
a partir da metade do século XX, segundo a professora Heloísa, começaram a surgir novas teorias nas áreas da psicologia educacional. Piaget e Vygotsky, ambos pais da psicologia cognitiva vigente, propõem que o conhecimento é edificado em contextos naturais. Vamos lá. É uma questão bem longa, o examinador, né, estar testando vocês, tá? Mas tem que fazer uma leitura, tem que estar identificando os pontos, tá? Identificando os pontos, identificando esses pontos. Então, vamos lá. Essa interação social, estruturados culturalmente, para a autora, né, cada educando constrói seu próprio aprendizagem numa ordem de dentro para fora, baseado em experiências de fundo psicológico. Para ela, os teóricos dessa abordagem procuram explicar o comportamento do ser humano na esperança que o sujeito e o objeto interajam em um processo, né? A questão do interacionismo, tá? Essa questão do interacionismo. Então, no caso aqui, né, baseado na experiência de fundo psicológico, procuram aplicar, os sujeitos interagem em processo, resulta na construção e reconstrução de estruturas cognitivas. Então, a teoria epistemológica, ó, lembrando, Piaget, ó, teoria epistemológica, genética, tá, de Piaget, é caracterizada como uma visão interacionista. O que tem em comum nos dois, Piaget e Vygotsky? O interacionismo. Para Piaget, a inteligência do indivíduo, como adaptação a situações novas, está relacionada com a complexidade dessa interação do indivíduo com o meio. Então, na sua concepção, considera 4 fatores como essenciais para esse desenvolvimento cognitivo da criança. Então, eu já falei aqui para vocês muito a questão maturação biológica. Piaget era o quê? Biólogo. Vygotsky, psicólogo. Então, o Piaget acredita muito nessa maturação biológica, tá? Funções psicológicas, letra B, Vygotsky, linguagem e pensamento, o livro do Vygotsky. Aí, professor, mas a letra D está maturação biológica, tá? Mas tem logo linguagem e pensamento. É um dos livros de Vygotsky. Então, maturação biológica, Piaget, tá? Então, maturação biológica, Piaget. Aqui nós estamos para resolver as questões ali direto, para você ganhar tempo no concurso, ok? Então, nós encerramos essas 10 questões de Piaget, ok? Deixa eu fechar aqui, letra A, ok.